Shalom, shalom, povo lindo. Hoje a gente está aqui, né, de casa, fazendo a transmissão. Como você já está percebendo, né, nós não estamos ao vivo hoje, tá? Hoje nós vamos estar, já estamos gravando aqui, né? Agora são 10h40 da manhã desse 6 de outubro, né? Dia que todos nós estamos fazendo o nosso papel como cidadãos, votando, e é importante. Eu às vezes fico olhando pessoas que declaram, não vou votar em mais ninguém, não acredito em mais ninguém. Deixa eu começar falando uma realidade, né? Na verdade, a forma como nós nos relacionamos com Deus envolve tudo isso também. Porque quando estamos relacionados de forma firme e íntima com Deus, nós sabemos que as nossas decisões elas têm impacto, ainda que vitoriosas ou derrotadas, aqui na Terra. Nós precisamos fazer o nosso papel, nós precisamos cumprir o nosso papel. Deus nos colocou como cidadãos da Terra e nós temos, né, influência, sim. Eu sempre gosto de relembrar, se a Igreja de Cristo, que sou eu e você, voltássemos verdadeiramente a entender quem somos, e aí talvez você possa me perguntar, Reinaldo, você fala isso, mas e você? Digo, a questão é que a Igreja não trata somente de Reinaldo, né? Não é só Reinaldo César ou qualquer outro pastor, porque ainda existem pastores, né, remanescentes e que têm essa convicção, que têm essa fé. Mas a igreja não se resume aos pastores, as pessoas estão invertendo muitos valores e esquecendo que os pastores são aqueles que lideram as ovelhas, aqueles que lideram o povo, né, para uma transformação social. Mas isso aí é uma outra história que nós vamos em 2025, querendo Deus, começar a trazer. E eu espero que você possa não somente nos ajudar em oração, mas também com ação, tá bom? Hoje é domingo, né? Vamos lá, além de exercer o nosso papel de cidadão, continuar adorando a Deus, continuar clamando ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é maravilhoso. E acompanhe nossas redes sociais para saber nossa agenda, como é que tá, tudo direitinho. No momento, nós estamos só com 2 atividades presenciais, né, na CBV, fica ali na Rua Horácio Santos do Souza, número 12, logo atrás ali do supermercado Megamix, né, conhecido supermercado Chico do Galeto. Então você pode estar lá, dia de terça-feira às 5h30 é o nosso momento de oração. Vou estar vendo se essa terça-feira a gente vai estar lá em oração, né, algumas pessoas com virose, essa coisa toda, a gente prefere preservar. E domingo às 6 da tarde, né, com exceção de hoje, nós temos culto presencial. Próximo domingo, dia 13, né, dia 12 é feriado, dia 13 nós vamos estar ceando, vamos estar adorando, ceando e sendo igreja uma vez mais, tá? Então, curte, se inscreve aí nesse canal, nosso canal do YouTube, né? Compartilha, marca o sininho aí para poder ajudar. Quanto mais você interage, mais você ajuda a palavra do Senhor a percorrer locais, sem precisar de interação humana, porque as redes sociais estão aí para isso também, tá? Nosso foco é, se Deus permitir, e de repente lá na frente vier alguma questão financeira acerca das redes sociais, amém. Mas o nosso propósito não é esse, o nosso propósito é realmente propagar a palavra do Senhor, aonde ela tiver de chegar, e as redes sociais têm nos ajudado muito, temos alcançado quase todos os estados do país, alcançado gente fora do Brasil. Então, que você possa nos ajudar nesse objetivo de abençoar vidas em nome de Jesus, tá bom? E assim a gente vai avançando. Temos alguns projetos para serem lançados. Já está definida a data do aniversário da CBV, né, em dezembro. Deixa eu olhar aqui, que eu tô ficando velho, sabe? E aí a gente fica às vezes esquecido. E agora também eu tô com outra questão, mudei aqui o Windows no computador. Cheguei aqui, né? Festividade da CBV no dia 7 de dezembro, tá? Às 19 horas. Já está tudo engatilhado, tudo encaminhado. E vamos estar transmitindo ao vivo também, né? Provavelmente na íntegra, provavelmente desde o início, mas você é convidado para estar lá presencialmente com a gente adorando ao Senhor, porque tem uma questão, tá? É impossível hoje você estar fora da tecnologia, mas não é a mesma coisa, a gente sabe que não é a mesma coisa, e o propósito de congregar é justamente esse, é você se tornar um com seu irmão, é você sentir a presença de Deus através daquele que está ao seu lado, porque nós enxergamos Deus através da vida do próximo, né? Então por isso que a gente tem que testemunhar
né, e ser imitador de Cristo. Mas sem mais delongas, vou trazer só uma meditação hoje, tá? Nesse momento aí, provavelmente já começou a euforia dos resultados das eleições. Minha oração é que Deus faça o melhor para Valença, né? Nós temos que ter esse foco de que Deus possa trazer o melhor. Mas, Reinaldo, Deus não vai se meter na política. Deus se mete na política porque as pessoas estão envolvidas na política. E, biblicamente falando, né, se eu for trazer esse estudo aqui, é muito profundo. Justamente devido às pessoas envolvidas, né, e à população, que muitas vezes Deus permite bons e maus líderes, né, bons e maus políticos. Mas eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, até porque não é o propósito. Então, esteja em oração sempre. Você já cumpriu o seu papel. Ao ouvir essa palavra aqui, você já cumpriu o seu papel. Se você não votou, lamento, espero que na próxima você se posicione, né? E que a gente possa seguir avançando rumo à vontade do Pai, tá bom? Mas eu vou deixar uma meditação aqui para você, né? Só para a gente prosseguir, né? Abençoando a tua vida. Está lá em João 14, né? No versículo... Eu até deixei separado. E eu já perdi aqui onde eu deixei separado. João 14, 27, né? Eu aumentei a fonte aqui para poder ajudar. João 14, 27, que é até um tema de um dos vídeos que postamos essa semana, tanto no Instagram quanto no TikTok. Estamos voltando a alimentar aí as redes sociais. Diz assim, eu vou ler a partir do 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá, não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Ouvistes o que eu vos disse, irei e voltarei para vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Amém? Quando você pega João 14, você vê Jesus agora falando da promessa, né, que Deus havia estabelecido para o seu povo. E quem conhece do plano de redenção sabe que a proposta de Jesus, ao vir à Terra, foi justamente demonstrar o que é que realmente significava a lei para os homens, e mostrar que a lei era incapaz de salvar. A lei eram somente parâmetros que o homem deveria seguir e que por si só ele não conseguiu seguir. Por isso que Jesus é o único que consegue cumprir toda a lei e por ele trazer redenção à humanidade. Somente Jesus conseguiu cumprir todas as coisas, somente Jesus conseguiu superar aquilo que o homem não conseguiu. Quando você relembra, né, da questão da tentação no deserto, né, o primeiro Adão, né, lá no Éden, Eva, ela cede à tentação da serpente, Adão cede à tentação de Eva, então ali eles não resistem, mas o segundo Adão, já diante do deserto, ele resiste a todas as tentações. Jesus, ele é o único que consegue realmente cumprir todo o propósito e mostrar de fato o que aquela lei significava. Eu gosto até de fazer menção disso, porque vem alguns comparativos interessantes. Por exemplo, quando Jesus é tentado ao tentarem apedrejar a mulher que foi pega em adultério, né? É isso que é sempre interessante Jesus demonstrar. Ele não veio para desfazer da lei, né? Ele não veio para dizer, olha, o que está no Antigo Testamento acabou. Ele veio para cumprir, e cumprindo, ele mostra também do amor de Deus e da graça de Deus, né? Quando a gente vê a mulher que foi pega em adultério, ele foi muito claro, porque a proposta foi essa, quando levaram ela a Jesus. Segundo a lei de Moisés, ela tem que ser apedrejada até a morte. E você, o que é que diz? Jesus é simples, prático, objetivo e dinâmico, como eu costumo falar. Ele diz, tá bom, pode apedrejar, agora quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Né? Você já estudou um pouquinho isso, se de repente você ainda não meditou nisso. Qual foi o maior pecado na ocasião de todas aquelas pessoas? Né? A mulher foi pega em ato de adultério, e se é ato de adultério, tinha mais alguém com ela, ela não estava adulterando sozinha, mas fizeram questão somente de trazer a mulher
deixando que o homem escapasse, só Deus sabe por qual motivo, né, aqueles homens naquela época. E aí Jesus já pega pelo flagrante, né? Irmão, vocês querem cumprir a lei pela metade, já é o primeiro pecado, né? Só para tentar me fazer falhar, né? Então a gente observa que em todos os aspectos Jesus ele procura ter um posicionamento mostrando de fato o que a lei queria dizer. Não adianta você simplesmente usar, né, artifícios para estar apontando, punindo, criticando, se você também tem pontos falhos, né? O próprio Jesus fala, né? Às vezes a gente olha o cisco no olho do irmão e esquece da trave que está no nosso. O que ele está falando disso? Ele está falando de comportamento, ele está falando de atitudes, de situações que às vezes a gente observa em um e não observa em nós mesmos. Estava conversando com o Jânio essa semana, né? Até com relação a questões mesmo dos dias que estamos vivendo. É interessante, né? Não foi nem com o Jânio, foi com os colegas de trabalho. A gente às vezes tem dessa, né? A gente engole um elefante, mas coa um mosquito, né? Como a Bíblia diz. O que significa isso? A gente deixa passar coisas gigantes às vezes, né? Que são prejudiciais ao nosso relacionamento com Deus. E as coisas pequenas a gente fica procurando respaldo para cortar, para punir, por aí vai. Nós precisamos ter um posicionamento definido. E aí é por isso que Jesus chega em João 14, ele traz a promessa de Deus, ele traz a promessa, né, de um consolador, a promessa de uma vida eterna com segurança. Ele começa João 14 dizendo, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para todos vocês. É uma pregação que muita gente não tem ouvido hoje em dia. A gente está muito apegado às coisas terrenas, a gente está muito apegado às questões aqui da terra. E tudo bem, eu não estou dizendo que você vai pensar o tempo inteiro, viver achando que vai morrer hoje. Não é isso que eu estou te dizendo, né? Mas eu estou te abrindo os olhos para uma realidade que conquistar coisas é bom, claro que é. É maravilhoso, né? Poder alcançar uma família abençoada, poder ter um carro, poder ter um computador bom, um tablet, um celular bom, né? Poder ter uma casa boa. Não é que isso seja pecado. Né? O pecado às vezes é o que nós fazemos para conquistar todas essas coisas, né? E aí entra uma série de princípios e questões. Mas o que eu quero te dizer é que às vezes a gente se apega tanto a essas coisas que a gente esquece que tudo isso vai ficar aqui. Eu lembro que uma vez eu falei lá na CBV que o mais próximo que eu vi alguém conseguir levar alguma coisa foi um homem que pediu para ser enterrado dentro do carro dele, né? E cumpriu esse desejo, né? Foi um negócio meio, mas enterraram ele dentro do carro dele, né? Beleza, ele foi junto com o carro, mas o carro não seguiu com ele, porque onde ele foi, ele não ia conseguir usar o carro. A gente precisa estar atento a isso. Se Jesus declara, olha, eu vou preparar lugar para mim e para você, foi o que ele falou, preparar lugar para nós. A gente precisa lembrar que para todos nós existe uma eternidade, para todos nós existe uma vida eterna, né? A diferença no final dessa vida terrena, qual é a vida eterna que nós estaremos vivendo, porque muita gente também não está acreditando mais na questão de céu e inferno. Isso é uma outra dinâmica, uma outra didática, que já vem de longa data, e cada dia que passa parece que as pessoas estão se esfriando com relação a isso. Nós precisamos entender que Jesus nos ama tanto, 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 que ele disse, olha, eu vim aqui para mostrar a vocês o que eu quero, e dizer que eu vim preparar um lugar para vocês ali ao meu lado. Basta você crer em mim, basta você crer no que eu fiz, no que eu ensinei, né, com confiança, seguir os meus caminhos, guardar os meus mandamentos, e esse lugar está garantido para você. É só isso que Jesus quer, né? Ah, Reinaldo, você disse que só isso que Jesus quer, então eu não preciso fazer mais nada? Não, não é que você não precisa fazer mais nada. Aí é um outro ponto que muitas pessoas estão invertendo, que hoje, né, esse evangelho da graça que muitos dizem, aí fica, então eu não preciso fazer nada mesmo, eu só preciso ouvir, né? Aproveitar o Reinaldo falando aqui agora, até que ele não está ao vivo mesmo, e eu só preciso sentar e ouvir de vez em quando. Se não, se você realmente é salvo, se você realmente está com Cristo, se você realmente faz parte do reino, você não consegue ficar parado, você não consegue. Eu tenho um negócio comigo que hoje eu estou mais tranquilo, hoje eu estou mais moderado com relação a isso, tenho buscado compreender algumas coisas, mas
me torna inquieto a situação como a igreja se encontra hoje, porque a gente não tem mais tido mobilização real e sincera acerca de reino. Nós estamos parados, nós estamos muito aquém daquilo que Deus nos chamou, e nós precisamos entender que isso pode influenciar na nossa vida eterna, sim. Tá? Isso pode influenciar, não vou entrar nesse mérito hoje, mas isso pode influenciar em muito, tá? Então vamos estar aí despertando, vamos estar acordando, porque é uma realidade. Então o amor de Cristo é tão grande que ele veio demonstrar tudo isso, veio pagar o preço pela minha e pela sua vida, e veio dizer: eu vou garantir lugar para vocês comigo ao lado do Pai. Ponto final. É isso que Jesus quer, que tenhamos uma vida de exemplo, de testemunho, de graça, e que possamos naquele grande dia estar com Ele na hora que tocar a trombeta, primeiro participarmos da ceia com Ele, depois estarmos reinando com Ele, né, ao lado do Pai no milênio. Aí segue-se, né, após o juízo, a vida eterna com Deus. E aí, enquanto isso não acontece, Jesus deixa uma promessa. Promessa primeiro de que viria um Consolador, tá? Hoje nós só temos acesso ao Espírito Santo da forma como temos, porque se você parar para meditar, no Antigo Testamento o Espírito Santo ele não se manifestava a todos. Eram situações específicas mesmo, e na grande maioria das vezes com quem estava liderando ou com quem estava presidindo Israel. Hoje não. A promessa de Jesus foi justamente essa, que com a ida dele para o Pai, né, o retorno dele aos céus, ele enviaria um Consolador, é o Espírito Santo, que estaria conosco, né, todos os dias. É por isso que Mateus 28:20, né, ele declara, é um versículo de outro dos vídeos que nós postamos essa semana nas redes sociais, onde ele declara: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não é ele propriamente dito, mas também é, porque o Espírito Santo está conosco, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu sei que muita gente, né, e algumas religiões não aceitam a Trindade, mas há evidências, apesar de não ter um versículo que corrobore de forma plena, mas há evidências grandíssimas acerca da Trindade. E aí Jesus diz: eu vou, mas vem um Consolador, que é o Espírito Santo. Esse vai estar com vocês, esse, né, vai estar acompanhando vocês em todo momento, vai habitar em vocês. Essa é a primeira promessa, tá? Então você precisa entender que você não está sozinho, você não está sozinha. Eu sei que quando a gente fala isso, a gente fala muito de estar com alguém ao nosso lado, uma pessoa ao nosso lado. Mas existem momentos na vida que é você e Deus. Eu, como pastor de igreja, eu como esposo, muitas vezes tem situações que a gente observa que é só eu e Deus, né? Por mais que tenham pessoas ao nosso redor, tem momentos que Deus ele quer lapidar a nossa vida, quer aprofundar a nossa experiência, a nossa intimidade com o Espírito Santo, e por mais que você esteja rodeado de pessoas, acaba não tendo um impacto tanto quanto o que ele quer promover na nossa vida. Então eu preciso compreender que o Consolador está comigo, o Espírito Santo está comigo, né? A menos que eu tenha alguma situação que eu tenha afastado, entristecido o Espírito Santo, mas ele está comigo, ele está contigo, ele está aí com você, ele está dentro de você falando ao seu coração. Sabe aquelas vezes, eu estava vendo uma postagem hoje de alguém que disse: eu ouvi uma voz. Você não ouviu uma voz, você ouviu o Espírito Santo de Deus te direcionando. Deixa eu te falar uma coisa, nenhum direcionamento que venha gerar resultados sobre a sua vida, seja em que área for, que você diz: eu ouvi uma voz, tal, não, você ouviu o Espírito Santo de Deus te direcionando. Seja na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida conjugal, né, seja na sua vida espiritual. O Espírito Santo ele está aí habitando com você, te dizendo: vamos assim e tal. E a gente pensa muitas vezes que é algo comum, cotidiano, e até é quando você desenvolve um relacionamento profundo com Deus. Então o Consolador está aí, inclusive para lhe consolar, né? Porque existe o dia mau. Eu sei que ninguém gosta de falar do dia mau, mas o dia mau existe, ele aparece. Está lá em Efésios 6, se revista da armadura de Deus para que quando venha o dia mau, né, você possa resistir. O dia mau vai vir para todo mundo.
né? E o dia mau tem situações em específico, né? Por exemplo, ninguém está preparado para perder um ente querido, mas acontece, esse é um dia mau na nossa vida. Ninguém está preparado para de repente estourar uma bomba e surgir uma dívida que não estava se esperando, mas isso é um dia mau. Mas o Espírito Santo está conosco cada dia, independente de qual seja a notícia que você tenha recebido, para te dizer, vamos caminhando, né? Eu estou com você para poder a gente achar a solução. E é aí onde Jesus completa a promessa, né? Falando da questão do Consolador e falando o seguinte, que ele deixa a paz dele para nós. E a gente está muito habituado a achar que paz significa não ter problema, seja de que área for, não ter confusão com ninguém, tá tudo tranquilo. Isso é ter paz na cabeça de muita gente, mas não. Não, porque tem gente que no momento está bem financeiramente, está com tudo estruturado, tudo direitinho, e por dentro está numa inquietude só. A paz ela não pode ser medida pelo que está por fora. Aliás, no reino de Deus, na nossa intimidade com Deus, nada é baseado no nosso exterior. Tudo é baseado no nosso interior. Tudo é baseado na nossa alma. É por isso que eu sempre tenho batido nessa tecla. Nós precisamos estar com a nossa alma curada, precisamos estar com a nossa alma sarada, precisamos estar livres para um relacionamento com Deus, porque, querendo ou não, a forma como eu me relaciono com as pessoas aqui reflete como eu me relaciono com Deus. A forma como eu trato as pessoas aqui vai refletir na forma como eu trato a Deus, não tem jeito. Porque eu não consigo ser duas pessoas, eu sou uma só, né? Eu fui pego outro dia e disse, tá, você fala isso, porque eu estava falando, o Reinaldo pastor, o Reinaldo funcionário público, o Reinaldo empreendedor, né? O Reinaldo esposo, o Reinaldo filho, mas é Reinaldo só, é um só. E a forma como ele se relaciona em um lado repercute em todos os outros. Então a gente precisa entender que aqui dentro é que tem que estar bem. A paz, ela começa aqui, aliás, tudo começa aqui. E aí é que está o grande segredo. Não tem como a gente ter paz se a gente não está com aquele que fornece a paz. É por isso que Jesus disse, eu vos dou a minha paz. Ou seja, se eu estou em Cristo e a palavra dele está em mim, a paz dele está em mim. E aí, uma vez que a paz dele está em mim, eu consigo reverberar essa paz para outras pessoas. É por isso que ele diz, eu vos deixo a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá, porque o mundo é uma paz que é passageira. Olha aí, nós estamos aí, eu sei que cada um vai ter uma opinião divergente, mas no contexto geral, sem análises, nós estamos há mais de um ano, né, com uma guerra na Rússia com a Ucrânia, e há um ano a guerra de Israel com Palestina, agora estendendo para o Líbano. A paz foi rompida e aparentemente ninguém consegue solucionar. Vai chegar um momento que vai, mas é aquela paz que vai gerar um tempo e que depois vai sair faísca de novo e vai voltar a guerra de novo. Eu não estou aqui sendo profeta do caos, mas são realidades, porque essa paz é uma paz passageira, essa paz é uma paz que o homem por si só desfaz. Mas quando a paz ela é interior, é diferente. Essa paz interior faz com que eu tenha tranquilidade mesmo nos meus maiores momentos de tribulação. Mesmo nos maiores momentos de dificuldade, eu consigo ter serenidade, eu consigo ter tranquilidade para pensar, para refletir, para chegar num consenso e acompanhar o Espírito Santo. É isso que eu preciso entender. Eu não estou sozinho na jornada, eu não estou sozinho na caminhada, né? Eu não tenho que pensar que está tudo acabado, eu tenho que entender que Jesus está comigo e eu preciso estar com Ele. Ponto final. Jesus está comigo e eu preciso estar com Ele, porque há uma diferença nisso. Muitas vezes Jesus está comigo, mas eu não estou nele. Como assim, Reinaldo? É simples, às vezes Jesus está te acompanhando, mas você está seguindo passos e situações que você não está deixando Jesus participar da sua vida. Como é que deixa Jesus participar da vida, né? Simples, quando os seus passos, as suas decisões e as situações você
busca em oração, você busca em conformidade com a palavra, você busca em conformidade com sua liderança espiritual. Hoje muita gente tem distorcido a figura pastoral. Eu sei que muitos têm ajudado nisso, né? Muitos pastores têm ajudado nisso, mas eu preciso entender que eu tenho que estar alinhado com Deus, com a palavra, com a liderança, para que eu possa realmente ter êxito, alinhado com aqueles que são autoridades espirituais sobre minha vida, né? Aí eu falo de quê? Se eu sou filho, meus pais são autoridades espirituais sobre minha vida. Se eu sou funcionário, né, de uma empresa, o meu chefe, o meu patrão, ele é autoridade espiritual na minha vida. E biblicamente falando, eu só posso, né, não acatar uma direção de autoridade se o que está sendo proposto ali vai contra o meu princípio de fé. Então eu preciso entender esses aspectos e essas situações. Mas vivendo nisso para que eu possa viver em paz. Está na hora de você parar de viver nessa angústia, nessa agonia. Está na hora de parar de ficar... Eu sei que tem momentos de dor e de dificuldade que a gente fica perdido no espaço, né? Principalmente se é enfermidade, principalmente se é falta de dinheiro. Mas eu preciso entender que servimos a um Deus que nos dá paz e tranquilidade mesmo em meio à pior das dificuldades. E isso você só consegue descobrir tendo uma experiência real com Deus, uma vivência real com Deus, né? Vamos deixar Deus trabalhar sobre nossa vida. Vamos deixar o Espírito Santo agir sobre a nossa vida. Vamos deixar que Ele nos direcione, vamos deixar que Ele nos conduza conforme a sua vontade. Ah, mas eu não queria isso. Mas aquela questão... Tem muita coisa que Deus quer que a gente faça que não é o que a gente quer fazer de fato. Tem muita coisa que a gente quer fazer até declarando que vai agradar a Deus, mas Deus não quer que seja feito. Eu gosto sempre de lembrar isso. Paulo chega em um determinado momento querendo ir pregar o evangelho em 2 locais e o Espírito Santo disse, não, eu quero você na Macedônia. Mas não era para pregar a palavra, não era para fazer algo certo? Sim, mas às vezes você quer fazer o certo em um momento que não é o certo. O momento é Macedônia, tá? A gente precisa entender, e quando a gente entende e obedece ao Espírito Santo, é mais fácil. A gente tem tranquilidade, a gente tem serenidade, a gente recebe essa paz que Jesus promete nos dar. E aí com essa paz a gente consegue ir muito mais longe. Então se permita viver na paz que o Senhor quer trazer ao meu e ao teu coração. Se permita, né, ser conduzido pelo Espírito Santo. Se permita, né, ser guiado pela vontade de Deus. A palavra diz que aquele que é guiado pelo Espírito, né, é como o vento. A gente não sabe, talvez a grande agonia nossa é essa, né, é porque a gente não sabe o que é que Deus quer fazer com a gente, e isso angustia muitas pessoas. Eu conheço gente que vive angustiada porque assim, eu tenho medo do que é que Deus possa querer de mim, ou o que é que Deus possa querer que eu faça. Você não tem que ter medo, você tem que ter paz. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Então se você realmente ama a Deus, você entende que Deus te ama e Ele não vai te colocar numa esparrela, como a gente costuma dizer. Ele não vai te colocar em um problema. Ele vai te conduzir de triunfo em triunfo, te conduzir de vitória em vitória, e vai fazer com que você alcance, né, tudo aquilo que está preparado por Ele e para Ele, porque tudo que a gente faz no final das contas é para Ele também. É para que o nome dEle seja glorificado, é para que o reino dEle seja estabelecido. Você precisa entender que quando você tem sucesso no seu trabalho, o nome do Senhor está sendo glorificado. Que quando você tem sucesso na empresa, se você é empreendedor, é o nome dEle que está sendo exaltado. Você precisa ter que, se você está tendo sucesso na sua família, é o nome dEle que está sendo propagado através da sua família. Você precisa entender que todos os seus passos devem glorificar a Deus. É por isso que a palavra diz que quer você vá comer, quer você vá beber, ou fazer qualquer outra coisa que você faça para a glória do nome do Senhor. E para isso precisa paz. E essa paz só Jesus consegue dar. Então, se permita ser conduzido pelo Senhor. Volto a dizer, eu sei que tem momentos que a gente fica agoniado, angustiado. Porque eu não, às vezes, a espera, então, o momento de espera, meu Deus, esperar. É melhor esperar com Deus e receber uma vitória completa do que
fazer igual Abraão fez, né? Foi dar ouvido a Sara, né? Ah, não vem filho meu, deita aí com minha empregada, aí vai querer ajudar Deus e dá problema, né? Biblicamente falando, quando você vê a guerra lá, né, Israel, Palestina, esse povo, você olhar a descendência, né, a ascendência daqueles povos, você vai entender o que é que eu estou falando. Então, vamos cumprir da forma que Deus quer. Eu sei que não é fácil, eu sei que depender de Deus não é fácil. Aliás, essa geração que está aí, né, ela cada vez menos quer depender de coisas e pessoas, ela quer uma autonomia que não existe. Deixa eu te falar uma realidade, até para você que é jovem, que de repente pode estar ouvindo aí agora. Essa independência, essa autonomia que você quer nesse nível não existe. Não existe independência e autonomia 100%. Você sempre vai estar sujeito, sempre vai estar ligado a alguma coisa. E essa alguma coisa vai ser o limite para a sua independência e o limite para a sua autonomia. Então, vamos ser realistas, né? Porque a proposta da palavra é justamente esse. É trazer a realidade da vida, do reino, das situações. Porque vivendo esses princípios, a gente consegue ter êxito, consegue ter sucesso. Então se permita ter paz, se permita estar em paz, se permita, né, ser conduzido por aquele que sabe de todas as coisas, antes mesmo do que você possa imaginar. Amém? Fecha seus olhos aí um instantezinho. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar essa vida e eu quero te pedir que a tua paz, que excede todo entendimento, possa ser transbordante sobre essa pessoa agora. Eu sei que muitas vezes é difícil vivenciar essa paz, mas Espírito Santo, eu te peço, envolve essa vida agora e permita que ela te sinta, permita que ela contemple a sua presença e contemple, né, o preenchimento teu sobre a vida dela, para que essa paz possa ser transbordante e ela venha descansar. Que toda insônia, que toda inquietação possa ser manietada e que a tua paz, Senhor, venha trazer cura sobre essa vida. No nome de Jesus. Senhor, eu te louvo e te agradeço, porque eu sei que a cada dia, a cada momento, o teu trabalhar está sendo realizado sobre vidas. E assim continuamos a profetizar tua cura, tua restauração, tua libertação, o teu mover sobre vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E é isso aí, hoje é só a meditação, né? A essa hora aí, você ouvindo aí, já deve, né? Bom, vou começar a transmitir às 19, né, de programar, então provavelmente aí já está caminhando, né, para finalizar as apurações, que você possa, né, continuar em oração por Valença, pela Bahia, pelo Brasil, que você possa continuar sendo despertado como igreja, despertada como igreja, né, tanto homem, mulher, crianças, que possamos voltar a viver no princípio da paz, a viver no princípio do Espírito, né, para que possamos gerar transformação. Deixa eu te falar uma verdade aqui, né, ao final dessa meditação. Né, é mais fácil para mim falar ao vivo do que gravado. Deixa eu te falar uma verdade aqui, né, ao final dessa meditação. Pare de criar expectativas e de buscar mudança fora de você. A primeira mudança tem que começar dentro de você. A primeira mudança tem que começar dentro da sua vida. E só Jesus consegue oferecer isso. Ah, Reinaldo, mas como eu vou alcançar outras coisas? Se você parar para entender um pouquinho o propósito de Deus que Ele tem a realizar, você vai ver que é possível, porque Ele tem feito isso na minha vida e vai fazer na tua também. Porém, né, começa com você, nas suas escolhas. Tudo está baseado nas suas escolhas. Então, né, é você que vai dizer como será a sua vida, como será a sua história. Né? E eu estou falando isso não só por causa de um período eleitoral. Eu estou falando isso por causa do tempo que você tem para definir se realmente Deus será, né, quem conduzirá a sua vida ou não, para que você possa viver essa paz. Amém? Deus muito abençoe. Você possa estar compartilhando aí essa mensagem. Chegamos a 326 inscritos, então se inscreve aí no canal se você ainda não é inscrito, marca no sininho, compartilha com mais vidas aí
vamos crescendo, né, na busca daqueles que precisam ouvir uma palavra de transformação e exortação também, porque exortação é bom, ser chamado a atenção é bom, não leve como ser chamado a atenção é ruim, não, né? Se alguém está chamando sua atenção é porque te ama, e se te ama é porque quer ver o teu bem, tá certo? Que Deus muito abençoe, como eu já falei aqui, dia 13 tá certo, vamos estar ceando na CBV às 18 horas, dia 7 de dezembro, 9 anos de CBV. Sei que muitas dificuldades têm vindo, depois eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, mas o importante é que possamos juntos, né, como igreja, estar avançando, tá bom? Deus muito te abençoe, né? Shalom, shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que essa paz possa verdadeiramente fazer diferença sobre a tua vida, não só essa semana, mas sempre, em nome de Jesus. Ficamos aqui, até a próxima transmissão aí sim ao vivo, e como a gente costuma falar, vem servir ao Senhor, vem ser feliz, vem para a CBV, breve a gente vai estar expondo aqui no YouTube e nas nossas redes sociais, né, a Visão CBV, e contando com aqueles que querem fazer diferença em Valença. Shalom, shalom!